Eu até pensei em iniciar esse vídeo trazendo aqui essa questão das massinhas, que eu até prometi que iria fazer um vídeo meio que até brincando, mas o assunto é extremamente sério. É muito natural hoje a gente ver falando acerca de Lúcifer dentro da Quimbanda, e de um tempo para cá isso tem passado a ser até mesmo normal, se tratando da própria Umbanda. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho acerca sobre Exu Lúcifer, mas isso após a intro. Talvez de muitos vídeos que eu já produzi e até mesmo alguns outros que eu venha a produzir aqui no canal, eu acredito que esse é o mais desprendido, porque a gente vai estar falando um pouco sobre essa entidade, um pouco sobre a questão da origem de como ela é propagada hoje em dia e principalmente de forma preocupante dentro da própria Umbanda e não só Quimbanda. Quando nós falamos de Exu Lúcifer, não era nada normal vermos umbandistas falarem sobre esse Exu. Na realidade, se a gente for fazer uma breve pesquisa, a gente não vai ver nem sequer falando desse Exu, Exu Lúcifer, da década de 30, 40 para trás. Ou seja, antes da década de 1930, 1940, nós não víamos falar acerca dessa entidade. Eu acredito, inclusive, que logo após esse período de 30, 40, onde a própria Quimbanda ela passa por uma demonização, tenha sido responsável pela propagação, inclusive, dessa terminologia de Exu. Então, para a gente começar esse vídeo, eu queria primeiro desmistificar essa figura com relação a Lúcifer. É claro que eu preciso, antes de iniciar esse vídeo, antes da gente começar a fazer algumas abordagens, eu preciso fazer um apontamento. Primeiro, eu não sou o dono da única e exclusiva verdade. A ideia, na realidade, no canal, a ideia do canal é que eu possa trazer informações mediante a minha crença e as minhas práticas, e assim deixar que vocês pensem ou até mesmo pesquisem. Então, esse é o primeiro apontamento. O segundo apontamento, eu jamais quero falar aqui em nome de todas as quimbandas e em nome de todos os sacerdotes. A gente precisa entender que não só a Umbanda, como o Candomblé e principalmente a Quimbanda, existe uma multiplicidade de entendimento, e dentro da Quimbanda ainda digo que essa multiplicidade é muito maior, porque a gente vai ter a questão da cosmovisão. Você vai ver, por exemplo, algumas quimbandas que acreditam em Lúcifer como sendo o senhor regente da Quimbanda, outras Belzebu, outras categorizam o maioral como a junção de 4, 5, 7 seres e assim por diante. O que a gente precisa primeiro abordar é essa terminologia Lúcifer. O termo Lúcifer significa portador da luz. E basicamente esse termo Lúcifer, com o passar do tempo, ele foi modificado, ele foi basicamente lapidado para ser basicamente uma forma, para ser uma forma de causar o medo nas pessoas. Quem estuda um pouco história sabe que a gente teve um período onde bruxas eram queimadas e eram acusadas de pactos e até mesmo de serem amigas do diabo. Claro que 99,9,9, e não digo 100% porque não posso afirmar 100%, mas eu quase que digo 100%, sofreram acusações sem nunca sequer ter muitas vezes praticado magia. E se assim praticaram, era porque fazia parte ali do seu vilarejo, da sua própria tradição. Então, o termo Lúcifer, ele foi lapidado com o passar do tempo. A primeira vez que nós vemos a associação de Lúcifer ao diabo, à figura diabólica, demoníaca, o inimigo do demiurgo, o inimigo do Deus, foi justamente na primeira tradução das Escrituras, aonde foram traduzidas do hebraico para o latim. Quem fez essa tradução foi São Jerônimo, que é chamada de Primeira Vulgata.
Inclusive, o próprio São Jerônimo, anos depois, confirmou que a tradução que ele havia feito tinha sido errada, que tinha tido, na verdade, ali um erro de entendimento. Ou seja, o entendimento foi totalmente deturpado. Mas a igreja, ainda assim, perpetuou dessa forma, tendo o Deus, o demiurgo, um inimigo implacável sendo Lúcifer. Na realidade, nessa primeira Vulgata, o erro acontece no livro de Isaías. E a partir daí é que se cria essa figura diabólica. Se a gente também for no passado, a gente vai ver que a própria igreja tem um bispo chamado São Lucifero ou São Lúcifer, aonde é utilizado o termo Lúcifer como uma titularidade para povos antigos, pessoas que portavam definitivamente o conhecimento. Então, a gente já sabendo que já houve um erro com relação à própria igreja ortodoxa, a gente não poderia jamais imprimir isso em nossos cultos de origem africana ou de origem afro-brasileiras, se assim quiserem chamar. Mas hoje é muito natural a gente ver, até mesmo dentro da própria Umbanda, pessoas quererem falar com propriedade e trazerem essa figura bíblica para dentro do culto afro, acreditando veementemente que se trata da mesma coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender, o termo Exu, Lúcifer, tranca-rua, caveira e etc. não se trata somente de uma única e exclusiva pessoa ou entidade ou ser ou divindade. Se trata basicamente de uma roupagem onde espíritos ancestrais fazem o uso como identificação espiritual para os seus médiuns, para as pessoas que praticam os cultos, seja Quimbanda ou até mesmo Umbanda. Então, a gente já começa a ter uma crença errada. Mas até mesmo algumas umbandas acreditam que essas roupagens tiveram sempre o primeiro Exu, o primeiro tranca-rua, o primeiro caveira, e aí vem a questão do primeiro Lúcifer. E quando se fala do primeiro Lúcifer, pegam essa figura do diabo bíblico e colocam justamente como sendo o primeiro Lúcifer. Como eu disse anteriormente, lá no início do vídeo, nós não vemos essa nomenclatura antes da década de 30 e 40. Justamente porque nessa época começa uma demonização com relação à Quimbanda. Existem alguns autores, principalmente umbandistas, que categorizam, colocando ali um organograma, colocando ali uma hierarquia, aonde, na grande maioria das vezes, Lúcifer, Belzebu ou até mesmo Astaroth seria os regentes do culto. E isso não é verdade. Em realidade, isso é uma opinião de antigos umbandistas que queriam degradar o culto de Quimbanda, aonde muitas pessoas acabaram por absorver esse entendimento. O que a gente pode compreender quando a gente busca os mais velhos, todos eles dizem que essas nomenclaturas são nomenclaturas novas e que podem sim ser novos cargos, novas roupagens para que Exu trabalhe, até para que haja o fator de ficar mais à vontade entre os seus consulentes. Afinal de contas, muitas vezes as pessoas gostam de exaltar e dizer: passei pelo Exu Belzebu, passei pelo Exu Lúcifer. Isso com certeza é uma grande verdade que todos vocês irão concordar comigo. Mas os antigos dizem que muitos Exus, às vezes, fazem uma modificação de nomenclaturas e isso começa sempre a partir de um terreiro. Ou seja, algum terreiro lá no passado fez a modificação, sendo esse Exu, por exemplo, qualquer outro Exu, fez a modificação para Exu Lúcifer e assim se criou uma nova nomenclatura. Fato é que as pessoas que veem a incorporação, que têm a oportunidade de conversar com esse Exu quando incorporado, dizem que é muito diferente de outros Exus. Isso é algo que muitos afirmam com muita força, né? Então, isso é compreensível. Eu não vejo problema nenhum na espiritualidade trazer novas roupagens, trazer novas nomenclaturas para que espíritos possam trabalhar. O que é inaceitável para mim é você trazer
principalmente um inimigo de um Deus, de uma igreja ortodoxa, que no passado fez diversas caças a bruxas, e hoje você dizer que muitas vezes esse Exu é o regente, é o maioral, é até mesmo o sustentador do culto de Quimbanda. Isso para mim não tem muita lógica, eu não vejo lógica. Partindo do princípio que dentro de nosso Brasil, o termo Exu Lúcifer, ele começa principalmente dentro da Quimbanda e não dentro da Umbanda. Então, se a gente partir desse princípio, a gente vai ter uma coisa muito importante. A Quimbanda é um dos poucos cultos em nosso país, ou seja, a Quimbanda ela é um dos poucos cultos em nosso país, criado aqui, que carrega o nome de um povo de África e que possui uma essência muito ancestral. Claro que eu preciso mais uma vez pontuar e dizer, não são todos os cultos de Quimbanda que acreditam dessa forma. Aliás, 90% acreditam trazendo uma roupagem muito mais europeia, uma essência muito mais europeia, aonde se traz a questão da demonologia. Mas a gente não pode esquecer da essência. E a essência da Quimbanda, ela é africana. Nada tem a ver com Lúcifer, o diabo, Satanás ou qualquer outro ser que seja contra a própria igreja. Inclusive, só para a gente finalizar esse vídeo, porque se a gente ficar aqui maturando, né, esse assunto, a gente vai acabar estendendo mais ainda esse vídeo. Só para a gente poder ter uma ideia, e só uma pequena ideia. Quando você assume que dentro do seu culto existe a figura do diabo, que é inimigo de outro culto, você primeiro está se rebaixando, porque você está ficando com a parte do diabo, do inimigo, do rebelado, do rebelde e de que já é certo ser destruído. Segundo, você acaba criando embates religiosos sem a mínima necessidade. Hoje o que a gente mais vê são igrejas evangélicas que propagam que nossas entidades, nossos guias, são demônios, quando nós que cultuamos sabemos que são os nossos ancestrais. Então, vamos parar um pouco para pensar. Eu sei que tem muita gente aí famosa, tem inclusive uma menina, né, que ela é bem teen e que ela tem uma forma de se comunicar com o seu público muito legal, mas vamos repensar com relação a isso. Não é legal trazermos essa figura para dentro dos cultos afros. Criamos embate e ficamos basicamente com a parte que lá eles já consideram como derrotados. Certo? Gratidão a todos. Se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.